Gostaria de saudar especialmente a vereadora Ana Nery, a todos os vereadores. Gostaria de saudar a secretária Jéssica de Janjão, secretária de Infraestrutura, a qual eu estendo a todos os secretários e secretárias aqui presentes. A Gilda do sindicato, é importantíssima a presença de representantes aqui da sociedade civil organizada, do sindicato, aos estudantes, aos servidores dessa casa, enfim. Presidente, é um momento importante, fico feliz em poder contribuir, em estar participando desse momento, de uma discussão para a construção do que eu entendo, depois da lei orgânica, ser o mais importante no município, no processo legislativo, são as leis orçamentárias. Então, não se pode diminuir, nem poupar esforços para que tenhamos as leis orçamentárias com precisão. Eu inicio com um ciclo orçamentário onde nós temos etapas que, ao final, traduz o que é a administração pública. Nós temos que praticar o planejamento, eu acredito que seja a palavra principal da administração pública, é o planejamento, para executar, e durante e depois o controle. E esse controle é exercido pelos senhores e senhoras vereadoras. É um poder-dever contido na Constituição Federal. Vocês têm o dever de fazer o controle do Executivo. E, enquanto parlamentares, enquanto no Legislativo, construir esse lastro legal que é necessário para fazer as coisas acontecerem, né? Então, o momento de planejamento ele é muito interessante. Então, primeiro a gente se planeja, né? O Executivo, junto com a sociedade, e quando chega aqui, ainda, de certo modo, está dando continuidade ao processo de planejamento, porque os senhores podem melhorar ou fazer ajuste, né, através de emendas para corrigir omissões e possíveis falhas desses projetos. Quando chega aqui na casa, né, então, nesse processo de construção, de debate, vocês podem fazer as emendas se for necessário, né? Aí depois vem a execução, que depois da lei orçamentária, as leis prontas, o orçamento propriamente dito, onde vai estar lá denominado quais são as ações, o que, quanto e como o Executivo vai sancionar para executar, para pôr em prática. Isso vai acontecer no que está sendo trabalhado hoje, a lei, a LOA, para o exercício 23. Então, vai ser executado de janeiro a dezembro de 2023 o orçamento que os senhores e as senhoras vão trabalhar aqui esse processo. E o controle ele é exercido, repito, como eu havia dito, que o controle, constitucionalmente, é a obrigação dos senhores fazer esse controle, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas não é bicho-papão nem para o Executivo, nem muito menos para o Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão técnico que auxilia a todos vocês. Nesse momento do controle, né, que pode ser durante a execução e é feito com mais precisão ainda, né, vamos dizer assim, deixa mais marcas no pós-execução, né, que é na avaliação, a revisão e a prestação de conta. Quando se tem a prestação de conta, então fechou o ciclo. E muitas das vezes a prestação de conta não é logo em março. Em março se presta conta, mas inicia-se o processo de análise, de julgamento das contas, se houver alguma inconsistência ou problema, se abre-se prazo para recurso, para o direito de defesa, do contraditório. Então, esse ciclo, quando vem se fechar, ele se fecha, às vezes, 5 anos ou até muito mais depois de que aquilo foi realizado. Do exercício financeiro de 2023, possivelmente essa casa só vai estar analisando para fechar a análise da prestação de conta em 28, quem sabe 30, né? 2030. Veja como tem aí um espaço, infelizmente, é o sistema nosso que é dessa forma, mas também não se pode
privar ninguém do seu direito de defesa. Então, quando há uma discussão, então as discussões, então volta, vai, a discussão a nível de tribunal e depois até a nível do legislativo no momento de julgar, por isso que se estende esse processo. Então, quando tudo isso é feito, começa-se lá atrás numa discussão do executivo, antes dele colocar no papel o projeto que aqui está, né? Aqui nós temos a revisão do PPA e a LOA. Então, quando ele está colocando com seus técnicos, com seu secretário, com o contador, ele está ouvindo, está colocando as demandas aqui no papel e, no próximo ano, hoje já deveria ser, e eu acredito que acontece, mas vai ter que ser mais ainda, a formalização de demandas pelos senhores secretários, porque a partir da vigência da 14.133, que será a nova lei de licitações e contratos, é necessário construir um plano de contratação. E nesse plano de contratação é quando os departamentos, as secretarias, eles colocam no papel, eles vão formalizar a demanda. Ele vai colocar, eu preciso comprar para a educação 50 computadores. Então, ele vai, além de colocar, que a gente coloca no orçamento, uma dotação genérica, entre aspas, né? Genérica entre aspas. Tá. Aquisição de equipamentos. Então, no plano de contratação, eu tenho que dizer quais são aqueles equipamentos. E quando isso acontece, quando os secretários, quando a Câmara vai detalhar mais ainda, porque nesse orçamento aqui também está contido o orçamento do Poder Legislativo. Está contido todas as secretarias, o fundo, todos os fundos, inclusive o fundo dos inativos, né, de pensão, e o Poder Legislativo. Então, todo mundo vai ter que colocar agora um detalhamento que se chama um instrumento agora de plano de contratação. E esse plano de contratação, ele vai dar, presidente, um lastre de precisão para que se acerte mais, para que tenha mais eficiência. Então, na hora que a gente colocar no papel aquele detalhamento, o secretário de administração, junto com o contador, ele vai construir um projeto de lei orçamentária que ele vai sofrer bem menos alteração ou até nem vai sofrer alteração, porque ele vai detalhar tudo que é possível. Lógico que pode ser que aconteça no decorrer do ano exercício, ou seja, daquele ano que está se executando, algum fato excepcional, que não aconteça mais uma pandemia, né? Isso vinha a acontecer, mas existem instrumentos legais dentro do orçamento que o Executivo já vai poder tomar as providências, até mesmo sem depender novamente do Legislativo. Então, a partir do ano que vem, a gente tem que construir com a formalização da demanda. E é interessante que isso aconteça logo no início de 2023, já começa, independente dessa lei ter sido construída, para poder fechar o exercício de 23 bem e já ter subsídio para construir 24. Eu separei aqui o Estado de Pernambuco. A nossa Constituição ela colocou uns prazos distintos. Se alguém for pesquisar no Google e na Constituição Federal, tem um prazo para o orçamento bem mais confortável do que em Pernambuco. Em Pernambuco, os prazos foram reduzidos. Nós temos 60 dias, praticamente, para trabalhar no Legislativo essa lei. Enquanto que a Constituição coloca para outros estados um prazo bem maior. Então, nós temos de 5 de outubro a 5 de dezembro. Então, seria aí 60 dias, né? Um pouquinho de dezembro, mais um mês de outubro e de novembro, para se construir. Se isso, porventura, tiver necessidade de se passar alguns dias, poucos dias, e que não se encerre esse período legislativo sem aprovação desse projeto, não terá consequências para o legislativo. Se necessário for discutir até o último dia, um exemplo, não sei aqui quando encerra os trabalhos do legislativo de 2022, mas se a gente esticar esse prazo até 15 de dezembro, ninguém vai ser punido, presidente, por a gente só remeter esse projeto. Não vamos trabalhar assim, vamos trabalhar para no dia 5 esse projeto estar sendo remetido para a sanção do prefeito. Mas se for necessário discutir até o dia 15, se discute no dia 15 e se entrega o projeto ao prefeito, o prefeito vai sancionar e em janeiro, 1º de janeiro, ele já está com a lei orçamentária ativa. Então, esses prazos de Pernambuco são um pouco diferentes.
nos nossos municípios, com base nesse artigo, no 123 da Constituição Estadual de Pernambuco. Tinha mais umas frases ali, mas a tela não é bem branca, não ajuda tanto, né? Então, nós temos dentro desse processo de planejamento para a coisa pública, para a administração pública acontecer, que a administração pública nada mais é do que planejar, executar e controlar em prol da coletividade, do bem comum, da política pública, dos serviços públicos. A administração pública, 2 pontos, planejar, executar e controlar. E para planejamento, na própria Constituição, existe os nossos planos, que é o plano plurianual, a LDO, que todos dois já foram trabalhados, um para 4 anos, no primeiro ano da legislatura. A LDO, que já foi trabalhada, não é assim, presidente? Já foi trabalhada, já foi remetida para que é no mês de agosto esse trabalho, já foi remetido de volta para a sanção do prefeito. E, por fim, a lei orçamentária, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Temos aqui a revisão do PPA, porque nada impede, senhores vereadores, que o prefeito, o executivo, seus técnicos entendam que é necessário fazer um ajuste, porque o PPA ele é uma lei de periodicidade para 4 anos, e ela pode ser haver esse ajuste. Aí no artigo 165 da Constituição Federal, ele diz que o planejamento é feito com esses 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA. Tudo que a gente está aqui demonstrando, e que os senhores e senhoras secretárias e os vereadores e o contador, que a gente coloca em prática na administração pública, se preza pelo primeiro dos princípios, que é o da legalidade. Tudo tem que haver uma previsão em lei. Então, não seria diferente com a receita e com a despesa, com as ações a serem executadas. Então, como é que eu vou colocar isso em lei? No PPA, na LOA e na LDO. Cumprindo o princípio da legalidade. O prefeito pode até não conseguir fazer tudo que está no orçamento, da mesma forma que ele não pode fazer nada que não esteja ali contido. Se ficou algo de fora, ele não pode fazer. Agora, pode ser que o recurso não seja suficiente para ele fazer tudo que está ali. Entendeu? Mas tem que haver a previsão para a gente poder exigir, para a sociedade poder exigir. Então, é interessante que os secretários, fico muito feliz, muito contente por ter alguns dos secretários aqui presentes, porque eu acredito que, depois do Legislativo, é quem faz a coisa acontecer. São vocês. E até quem dá o primeiro passo. Porque eu faço a seguinte defesa do Executivo, presidente, que o prefeito ele não tem condições humanas de colocar tudo aquilo no papel. Por isso que existem N pastas, e eles é quem colocam isso no papel. Seja para executar e na hora de planejar mais ainda, né? Então, quem coloca? Então, o secretário tem que ter vamos dizer assim, essa noção geral da sua pasta, colocar no papel, formalizando as demandas, saber fazer a interação com seus liderados e com a sociedade e fazer a política pública acontecer, seja na assistência, na saúde, na educação, principalmente, né? Vamos lá. Aí nós temos os prazos, que eu disse em agosto é LDO, o PPA é o mesmo prazo da LOA, que é de 5 de outubro a 5 de dezembro, podendo esse prazo ser um pouco, pode ser ceder um pouco, não vai haver consequência, desde que, dentro de uma razoabilidade, são prazos diferentes do que está na Constituição, porque é com base na nossa Constituição Estadual. Estamos trabalhando aqui a LOA e estamos trabalhando a revisão do PPA. Então, tem aí um embasamento aí nos artigos 175 da nossa Constituição até o 174. Se observar isso aí, vocês vão encontrar, né? Então, a palavra mágica da administração pública, de tudo que a gente está debatendo, se chama o planejamento. Nós temos o PPA, que é um plano para 4 anos, com objetivo, diretrizes e metas. Nós temos
O PPA, eu até separei aqui a gente fala em diretrizes, objetivos e metas, porque o prefeito, com sua equipe, e fazendo as escutas necessárias, ele resolve que ele quer acabar o analfabetismo. Isso é uma diretriz. Eu quero melhorar a educação, com o objetivo de alfabetizar até os 6 anos. Então, todas as crianças até os 6 anos, eu quero que elas sejam alfabetizadas. Então, melhorar a educação é uma diretriz, eu quero direcionar meus esforços, meus recursos para melhorar a educação. Como é o objetivo? Alfabetizando até os 6 anos. E a meta é quando eu vou quantificar, quando eu vou mensurar aquilo que eu estou planejando, que eu estou botando no papel. É necessário eu construir, aí tem um exemplo de uma mega cidade, né? 5.000 escolas, mas no caso aqui, eu vou construir mais 5 novas creches ou 5 novas escolas. Então, isso é uma meta, eu mensurei. Então, quando eu coloquei a quantidade, eu mensurei, é meta. O objetivo ali, eu estou dizendo o que é que eu quero alcançar, e uma diretriz para melhorar a educação. Eu coloquei assim para a gente ter os senhores vereadores terem uma lucidez aí de tanta gente falar nesse diretriz, objetivos e meta. Porém, eu até digo aí, tem alguns estudantes que eu estou fazendo o possível, a gente coloca um vocabulário bem tradicional, né? Bem comum aqui para alcançar todos. Novamente, os prazos. Em 5 de outubro, a gente está recebendo o PPA. Tem aí o embasamento. A competência é do Poder Executivo. Então, a iniciativa legislativa, essas leis, ela tem que nascer no gabinete do prefeito. O prefeito é que remete ela para a Câmara. Então, são de competência do chefe do Poder Executivo, e sim todos os poderes, seja na União, no Estado e no município, não seria diferente. Então, o PPA para 4 anos, que é um planejamento que ele tem que passar de uma gestão para outra, né? Por isso que se pensa em fazer no primeiro ano, para entrar o próximo gestor, já entrar com aquele ano já planejado, o primeiro ano planejado, né? Isso os legisladores pensaram com muita lucidez para tudo dar certo, né? Então, a LDO, eu vou traduzir aqui num conceito bem simples, ela é uma fatia do PPA. O PPA para 4 anos, eu tiro uma fatia do PPA, ela é a LDO, para transformar no orçamento, que o orçamento ele é mais detalhado. A LDO tem é um elo entre o PPA e a LOA, e há alguns parágrafos, ou alguns artigos, ou até mesmo alguns capítulos, que não pode se faltar na LDO, que eu vou demonstrar para vocês. O primeiro de todos, ele é o manual para construção à LDO. Ele é o manual, aqui coloquei, para ela discutir a legislação tributária, metas e prioridades, orientar, está aqui, orientar a elaboração da LOA. Então, a LDO, ela orienta, então ela vai dizer os prazos que o Legislativo vai enviar, os seus quantitativos para o Executivo fazer uma junção para mandar para o Legislativo analisar, ela vai dizer como é que vai praticar as emendas, em que momento, aquela porcentagem de suplementação, se vai haver, se não vai haver. Então, a orientação de como construir a LOA tem que ser na LDO. E ela tem que também existir lá um dispositivo que fala sobre a possível alteração tributária. Se o prefeito pretende, em 2023, fazer algum tipo de ajuste no alvará, no ISS, ou seja, no Código Tributário, era necessário que isso já viesse previsto na LDO, para em 2023 ele ter esse amparo legal, pensando a gente em obedecer à nossa Constituição, o princípio da legalidade. Metas e prioridades, e aqui, tão polêmico, cobrado aí por as categorias, a pessoa do sindicato, não sei se é o sindicato dos professores, ou o sindicato rural, ou o sindicato rural, né? A pessoa que eu citei, a Gilda, é do sindicato rural, né? Mas veja bem, os professores, aí tem um plano, os enfermeiros, os agentes de saúde, passou aí a pandemia com a vigência da 173, que não se podia alterar, reajustar, e agora a gente entrou no processo de reformulação desses planos,
de realmente pagar o piso de determinada categoria, de aumentar outra. Então, isso tinha que estar previsto em um determinado dispositivo, ou seja, em um artigo da LDO, dizendo que está autorizado o Executivo a concessão de qualquer vantagem e aumento de remuneração dos servidores, como também poderia vir a haver, e realização de concurso e reformulação da estrutura administrativa. Então, é necessário que isso viesse na LDO, que, no caso, foi, né? A gente já trabalhou isso aqui, vocês trabalharam agora, isso para o próximo ano. Mas estou fazendo aqui uma rápida introdução sobre a LDO. As políticas de agência de financiamento e fomento, que não se aplica ao município, isso é mais aplicado na União, no caso a Caixa, o BNDES e outros, né? Mas vamos lá. Ainda sobre a LDO tem os prazos aqui, a devolução até 31 de agosto, também com vigência de 1 ano, mas já trabalhamos. Vamos lá. LDO. A porcentagem de suplementação poderia vir contida na LDO ou não. Às vezes não vem citado o quantitativo, só vem dizendo que será autorizado, mas não diz o quantitativo. E o quantitativo para essa abertura de crédito suplementar, por decreto pelo Executivo, vai vir agora no orçamento, sim, ele está bem discriminado. Os prazos aqui já foi, vamos caminhar aqui com isso. Vamos agora para o que está em discussão. A LOA, ela estima a receita e fixa a despesa, ou autoriza a despesa. Então, para que o prefeito possa realizar, é preciso estar previsto, é preciso estar contido naquelas dotações o que o prefeito vai realizar. Ele não vai poder realizar o que não está contido. Então, a previsão do que ele vai realizar, e isso, inclusive, em moeda, em real. E na nossa moeda, ele vai dizer o valor. 150 mil, 1,5 milhão para construir mais uma unidade de saúde, um exemplo. Então, ele vai quantificar o que ele vai construir de equipamento, o que, aonde, o que vai ser pavimentado, quanto vai se gastar para o saneamento básico, quanto se pretende gastar com folha, quanto se pretende gastar, enfim, com N outras áreas, na saúde, na educação, no esporte, na cultura. Então, tem os quantitativos, né? E ele coloca aquilo por ação, vai se colocar por ação. Mas, como eu havia dado um exemplo, Secretaria da Educação, aquisição de equipamento, máquinas e equipamentos. Lá vem uma dotação com essa descrição, presidente. Aquisição de máquinas e equipamentos. Então, existe uma rubrica, uma dotação exclusiva para isso. Mas agora nós temos um novo instrumento que vai dar mais precisão para quem vai executar, que é o plano de contratação. A gente vai pegar aquela rubrica e eu vou dizer que aqueles 150 mil ou 500 mil, meio milhão, que equipamento é que eu vou comprar? Vou comprar uma dúzia de multifuncional, vou comprar... Houve aí alguns prefeitos que adquiriram notebook. Então, vocês têm um exemplo, vocês têm 500 professores, então vão adquirir 500 notebooks com tal configuração. Agora é necessário colocar que vai ser 500 notebooks no plano de contratação, que não é o orçamento. Porém, terá que trabalhar os dois conversando. E, para a próxima construção, o plano de contratação ele vai servir para que o orçamento ele venha de forma mais assertiva, que ele realmente venha uma peça de verdade. Porque, me perdoe, o Executivo e o Legislativo, que a maioria dos orçamentos eles eram fictícios. Isso acontecia muito lá na Argentina. Aqui no Brasil é difícil, mas acontecia muito na Argentina. O orçamento ele é fictício. Então, se coloca no papel uma coisa que está longe da realidade do município. E eu provo isso. E é fácil de provar em alguns municípios, porque em janeiro e em fevereiro se suplementa. Ou seja, se ajusta o orçamento. Se ajusta, inclusive, sem haver pandemia, sem haver nada de excepcionalidade. É preciso gastar toda aquela porcentagem de suplementação em janeiro e em fevereiro. Aí eu pergunto
ao Legislativo e aos representantes do Executivo. A gente fez o dever de casa. Se em janeiro eu precisar mexer nesse orçamento aqui, alterar ele 30% ou 40%, eu vou mexer nele, eu vou ajustar. Vou ter que alterar ele aqui, rearrumar. O contador, quando vai lançar, ele viu que não dá nem para pagar a folha toda, o que ele tinha que empenhar, ou para isso, ou para aquilo outro, ou para locação. Iniciou as aulas, o transporte escolar. Eita, a rubrica não vai dar para pagar o transporte escolar, para fazer aquela licitação. Suplementa aí. Aí eu pergunto, a gente fez o dever de casa? Falhamos. Falhamos. Porque está comprovado que a gente falhou. Porque em janeiro e em fevereiro é preciso suplementar. Se é preciso suplementar, a gente desprezou a palavra mágica da administração pública. Planejamento. Não houve planejamento, presidente. Porque é necessário que a gente chegue mais próximo da realidade, da necessidade, das demandas. Quando a gente suplementa em novembro, principalmente esse ano agora, por excesso de arrecadação, é aceitável. Está se arrecadando mais do que previa. É um momento diferente de receita. Estamos arrecadando e digo aos senhores, olha, eu fui candidato, porque eu sou vereador na minha cidade. Também, né? Eu advogo, mas sou vereador na minha cidade. E a primeira vez que eu me candidatei foi em 2000. Fiquei na suplência e assumi uma secretaria. E eu fico revezando entre o Executivo e o Legislativo. Em 2001, eu já estava secretário na minha cidade. E acompanhei por algumas gestões, como secretário, outras como vereador. E com exceção de 22, nunca o que a gente colocou no papel se conseguia arrecadar. Nunca. O ano passado, tive notícia que houve em alguns municípios um superávit. Mas, na grande maioria, em 2000, 2001, 2003, até 20, a gente dizia que ia arrecadar 150, só arrecadava 90. Então, ficava distante, os orçamentos eram superestimados, porque a gente não alcançava aquela arrecadação, a receita. Esse ano, o prefeito enviou uma proposta de 158 milhões. Se a gente estivesse aqui em 2015, um exemplo, eu já sabia. Eu, como vereador ou como secretário da administração, quando eu vi uma peça de 158, eu disse, vai se arrecadar 110. 110 milhões ou 130. Nunca os 158. Em 2022, os municípios já passaram do que havia planejado, já estão numa receita nunca vista. Veja, nos últimos 20 anos eu acompanho de dentro a administração pública dos municípios de Pernambuco. E por a primeira vez a gente está arrecadando mais do que havia planejado. Então, se planejou, a gente tinha uma cidade de um pouco maior do que Bom Jardim, que se planejou gastar 170 milhões, arrecadar 170 milhões. Foi suplementado, há poucos dias atrás, 27 milhões por excesso de arrecadação, por superávit. 27 a mais. E já estava tramitando outra suplementação de mais 7. Só aí já ia 34 milhões, onde havia planejado só 170, já passou de 200 milhões. Ou seja, a gente não alcançou, a gente superou em muito o orçamento que a gente tinha planejado, a receita que a gente tinha planejado. E isso é um fato inusitado. Não era comum no Brasil. Mas, enfim, então, é interessante que a gente acerte, ao menos até outubro, e se houver um excesso de arrecadação, que eu desejo que o ano que vem aconteça de novo, o prefeito está prevendo arrecadar 158, que venha 170, 180. Aí quem é que vai discutir uma suplementação, se é bom, se é ruim? Se arrecadou mais, presidente. Se arrecadou mais, então coloca aí no orçamento, vamos alocar essa receita extra e ninguém vai discutir, ninguém errou, porque realmente a economia foi muito boa, foi vento em poupas e a gente arrecadou mais. Agora, em fevereiro, em janeiro, em março,
vamos dar a mão à palmatória. Se a gente suplementar, a gente errou. A gente errou. E digo aos senhores aqui, faço até quem menos tem o conhecimento, talvez tenha a responsabilidade maior. Mas quem menos tem conhecimento de tudo isso que a gente está dizendo é o prefeito. Porque o prefeito está confiando nos secretários e em vocês para acertar. Ele não foi o que fez sozinho o orçamento. Então é preciso que o secretário acerte e que vocês ajustem. Agora, nem pode ficar os vereadores jogando pedra no secretário, nem o secretário jogando pedra nos vereadores. Tem que haver, e esse momento que o nosso presidente Lenilson idealizou, eu acredito que você está fazendo história, está de parabéns, o Legislativo de Bom Jardim está de parabéns em ter deflagrado esse momento, porque, com certeza, vocês vão fazer o possível para ter um orçamento mais real e suplementar menos o ano que vem. Vamos lá. Então, aqui ainda falando da políticas de economia, então aqui o orçamento a lei que ele envolve política, economia e programa. Então, o plano de governo do prefeito, ele disse que as políticas públicas dele iam ser naquele sentido. Ele ia tirar o povo mais vulnerável da fome, ou ia abrigar, ou ia educar mais, aquele lance das diretrizes. Então, a política dele, como é que foi? Como é que foi o plano de governo? Então, a economia. Qual é o momento que a gente vive, que independe de Bom Jardim, o nacional, mas em Bom Jardim, o que foi que ele implementou para arrecadar mais? Né? E os programas que ele quer botar em prática. Então, depois de um planejamento, essa LOA, ele incorpora tudo isso, a política, a economia e os programas. Então, trabalha tudo isso unificado numa peça só. Só digo aos senhores, aproveitando esse momento, porque eu sou apaixonado por administração pública, principalmente pelo legislativo, que não desperdicem esse momento de construção. Porque eu repito, depois da nossa lei orgânica, o que nós temos de mais sagrado, a lei mais importante, as leis mais importantes são as leis orçamentárias, principalmente o orçamento. Então, ele não pode ser banalizado pelos senhores e as senhoras vereadoras. Tem que ser bem trabalhado. Tem que ser bem trabalhado. Quando a gente exerce o mandato em plenitude, nesse momento, quando a gente procura saber, então você está exercendo o mandato em plenitude, está melhorando, está corrigindo alguma omissão, alguma falha e fazendo com que o executivo entregue mais. É assim que foi pensado, para isso que foi pensado o orçamento. Então, não vamos desperdiçar, já foi dado o primeiro passo, vocês estão aqui para isso. Então, há tempo, então nós temos até o final desse período legislativo, até 5 ou até 15 de dezembro, trabalhar bem trabalhado. Tem que ser parabenizado também os secretários, porque muitas das vezes os secretários não querem participar desse momento, não querem conversar com os vereadores. E, presidente, no momento que a dúvida que houver dentro do orçamento, de alguma rubrica, de alguma ação, de algum possível ajuste, chame os técnicos e os secretários do Executivo para prestar esclarecimento aos vereadores, para ajudar, seja numa audiência pública, seja numa sessão ordinária, ou até mesmo numa sessão da comissão, ou extraoficial também. Então, na Comissão de Orçamento e Finanças, não desperdice quem for os vereadores da Comissão de Orçamento e Finanças. Trabalhe, faça jus ao espaço que vocês têm na comissão. Quem compõe aqui a Comissão de Orçamento e Finanças? Tem algum aqui? O senhor, né, compõe a Comissão de Orçamento e Finanças. Faça jus. A Comissão de Orçamento e Finanças ela foi pensada para que vocês vejam em detalhe essas peças orçamentárias e chame o contador da prefeitura, o procurador, o secretário de administração, para que vocês consigam realmente aprovar uma lei mais realista, né? Eu queria até uma parte sua e dizer que o relacionamento do Legislativo com o Executivo através dos secretários ele é bem aberto, de uma forma que nunca foi visto, eu acredito, em Bom Jardim,
por conta que, quando a gente precisa de esclarecimento, e principalmente precisa da participação deles aqui, para que a coisa nessa Câmara deixou de ser dito assim, engolido de goela abaixo. A gente explica, expõe e aprova o que é certo e o que é o melhor para Bom Jardim. A gente tem isso aí, esse braço dado, essa mão estendida para a Prefeitura e de lá para cá também. Compreendo, e o senhor colocou muito bem, e a gente percebe, por a participação de alguns secretários aqui, a gente já percebe que realmente o Executivo existe, essa harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Todos? Não tem alguns, não. É todos, né? Pronto, então, vou fazer uma referência a isso, viu? Vou escrever uma matéria aí sobre isso aí, que isso é raro, viu? É raro. E não é porque vocês sejam o presidente ou a maioria aqui seja a situação, não. Mas existem câmaras que a maioria é a situação, mas, infelizmente, o secretariado não participa, né? Como vocês estão participando. Aí eu também falo, voltado para vocês. Quando um vereador pega essa orçamentária e abrir e perguntar, e for analisar, seja na sessão a vocês, não crucifica o vereador, não, que é a função dele. Porque o vereador ele tem que legislar, e para legislar ele precisa analisar. Porque, presidente, em alguns municípios, o vereador que ele pergunta, ou que ele pega uma peça para ler um artigo desse, ou for questionar, ele já é colocado no rol da oposição. Ele já é inimigo do povo. E, ainda por cima, em alguns casos, no mesmo dia já sai matéria na imprensa. Porque o estudo, as redes sociais hoje é instantânea. Tal vereador está contra o povo. O vereador quer atrapalhar o prefeito. O vereador não quer deixar que o prefeito trabalhe. É o contrário. É o contrário. Porque esses danadinhos aqui, com respeito, mas brincando aqui, os senhores e as senhoras aqui é quem estão recebendo a demanda. Se o prefeito conversasse com os vereadores, tivesse o secretário viesse aqui ouvir, e até tivesse um secretário que realmente catalogasse as indicações e os requerimentos dos vereadores, já servia de base e muito boa para a construção do orçamento. As indicações, presidente, dos senhores e das senhoras, as indicações e os requerimentos devem ser considerados na hora de construir a peça orçamentária. Se acerta. Do mesmo jeito que eu disse, isso vou repetir aqui, é uma leitura que eu faço, que as leis orçamentárias só perdem importância para a nossa lei orgânica, a ouvida dos vereadores, as indicações e os requerimentos, eles só perdem não. Também, vou estar aqui paralelo, ou até um pouco, às vezes, um pouco mais aquém, né? Porque não é função deles. Mas depois dos vereadores, o executivo, se ele escutasse, vou dizer aqui, não sei se tem algum aqui, tem algum agente de saúde aqui presente? Tem não, né? Pronto, se o executivo ele escutasse frequentemente os vereadores e os agentes de saúde, ele errava bem pouquinho. Porque os vereadores, todo dia, o povo está batendo na porta do vereador, ele é abordado na saída da Câmara, ele é abordado no supermercado, no barzinho, no restaurante, na padaria, na zona rural, no jogo de futebol. O vereador é abordado e ele é cobrado, ele recebe as reclamações da estrada que está assim, aquilo que precisa, ou aquele servidor que tratou mal fulano, ou aquela professora assim. Então, os vereadores têm a informação, e depois do vereador, quem tem é os agentes de saúde. É uma leitura que eu faço. Se o executivo escutar, senhor. Cristiano, inclusive tem município aqui perto, eu não vou citar nome assim, que estão até agora recorrendo aos agentes de saúde para a elaboração do censo. Porque terminou o primeiro prazo do censo, e não foi um número de habitantes, né, suficiente, satisfatório. Então, é tão importante também se recorrer aos agentes de saúde, até para o censo. O novo prazo vai se trabalhar com os agentes de saúde. Muito bem, concordo plenamente. Então, se houvesse feedback, se
o vereador tiver realmente essa importância para o secretariado, para escutar e catalogar todas as demandas que são remetidas, eu acredito que a gente consegue construir uma lei orçamentária melhor. Mas eu começo a entrar, sair do técnico e entrar na política é danado, aí não para, né? Então, vamos lá, as emendas, presidente. Nem tudo é possível ser emendado nas leis orçamentárias, né? Existem algumas vedações. Não será admitido aumentar a despesa naquilo que é de iniciativa privativa do Executivo. Exemplo, justo a despesa com o pessoal. Porque tudo aquilo que envolve despesa de pessoal, cada ente trabalha o seu. O presidente, ou melhor, a mesa diretora é que tem competência, tem legitimidade para dizer quantos assessores vão ter na Câmara de Vereadores e quanto eles vão ganhar, com aprovação de todos. Então, a iniciativa legislativa é da mesa diretora. Por quê? Porque quem vai responder pelos possíveis erros e quem vai pagar e quem sabe o tamanho do seu planejamento, da sua capacidade, é a mesa diretora. O Executivo não pode, ir lá com um ato, dizer que os vereadores vão ter 3 assessores cada vereador. Então, vem um projeto de lei do Executivo dizendo que a Câmara de Vereadores, a partir de 2023, terá cada vereador 3 assessores. Essa iniciativa não pode ser do Executivo. Da mesma forma, eu estou usando isso como exemplo, não pode a gente dizer que o Executivo vai ter 15 secretários e que os diretores e o chefe de divisão vão ganhar assim, vão ganhar mais ou menos os cargos. Inclusive, no plano que foi debatido, eu acredito que vocês passaram por esse momento, o piso dos professores, os vereadores eram muito cobrados, mas eles não podiam inflar, não podiam subir. Por quê? Porque quem paga e quem responde é o Executivo. Então, ele é que diz a porcentagem que deveria ser colocado na lei. Cabia uma negociação política da categoria para que viesse de lá para cá. Não aqui aumentar essa despesa. Então, esse tipo de emenda no orçamento não é possível. A emenda que gera despesa de pessoal é uma das vedações. A gente não pode mexer, né? Então, tem tudo aqui um amparo legal. Eu vou deixar, depois eu vou transformar isso em PDF, vou deixar com a presidência da casa, que passa para todos os vereadores e para quem quiser também, do povo, do Executivo, está aí. O presidente vai ficar com esse material. Que eu tento colocar os tópicos, eu não estou inventando a roda, eu estou juntando aí o que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, botei nesse material para a gente discutir, né? Então, conceder uma margem para alteração, a Câmara aprova um orçamento inicial e concede uma margem para esse ajuste, né? Então, pode fazer mais emendas, fixando despesa, uns créditos suplementares até o limite de contratação de operações de crédito também, as operações de crédito pode ser trabalhada aí nesse projeto, porque a imagem ali da bandeira desse escudo, ele pegou um pouco da legenda. Então, as emendas ao orçamento, tem o artigo 165 da Constituição Federal, tratando disso, né? Quem indique os recursos, a gente está tirando de um local, colocando para o outro, a gente está dizendo de onde vai suprimir, então eu tiro um pouco de cultura e boto para creche. Então, eu estou tirando da cultura, daqueles eventos, se é que tinha um número estratosférico, eu tiro um pouco daqueles números do evento e coloco para aquisição de merenda, um exemplo. Então, eu faço aquela emenda, eu estou mostrando, eu estou fazendo esse ajuste, eu estou retirando, remanejando, né? Então, seria uma emenda de remanejamento, mas eu dizendo de onde eu estou suprimindo, né? Então, eu não posso mexer nessas dotações de pessoal. Então, existem essas vedações, excluído dotação de pessoal, excluído serviço de dívida pública e transferência tributária constitucionais. Eu não posso mexer no que se refere a isso. Então, eu posso, como vereador, essa casa pode corrigir erros e omissões e os créditos adicionais, que é o que existe de polêmica, e eu quero aqui falar
com a mesma linguagem, aproveitando que nós temos aqui as pessoas do Executivo e do Legislativo. Deixa eu voltar. Os créditos adicionais é uma previsão, existe uma previsão para a suplementação, os créditos adicionais suplementares, porque existe 3, o suplementar, o especial e o extraordinário. O suplementar é o que o prefeito vai suplementar algo que ficou pequeno, tirando um pouco de um que não está usando. Então, eu reduzo uma dotação e acrescento em outra. E eu remanejo. Então, a suplementação é um remanejo. E a gente deve pensar assim, veja bem, aí existe muita crítica quando os vereadores tocam nisso, presidente. Aí diz, os vereadores estão atrapalhando. Então, veja bem, as mulheres secretárias vão entender melhor esse exemplo que eu vou dar, porque as mulheres sempre são mais vaidosas. Veja bem, elas vão viajar, elas levam uma mala bem grande, bem maior do que a que o homem leva. Aí ela está levando uma mala bem grande com roupa e sapato. Aí tem uma bolsinha de medicamento. O medicamento a gente leva e todo mundo pode adoecer, mas tem que levar uma bolsinha bem pequenininha, porque eu tenho que me cuidar, tomar os meus cuidados aí, para mim não adoecer. E se adoecer, adoecer o menos possível. Agora, se eu quero aproveitar, e o que eu vou fazer vai demandar roupa e calçado, eu levo bem muito. Então, eu vou levar aqui uma dúzia de mala de roupas e sapatos e vou levar uma bolsinha bem pequenininha de medicamento. Aí a suplementação é o medicamento e o orçamento é a bagagem de roupa. Então, eu tenho que fazer por onde aproveitar bem o principal, que são as roupas. A exceção é o medicamento. Aí eu não posso fazer com que as bagagens do medicamento sejam maior do que a roupa. Aí eu vou pegar 6 bagagens, 6 malas de medicamento e uma só de roupa. Então, eu estou vou sair de casa com um plano de quê? Com um plano de quê? De adoecer. De quase não escapar. Para mim precisar de mais medicamento do que o de roupa. Então, o orçamento, quando eu boto uma dotação, uma suplementação lá em cima, de 50%, de 40%, podendo duplicar, ou até mesmo sem limite, então eu estou fazendo plano disso aqui, ninguém ter feito o dever de casa, está tudo errado, isso aqui não serve para nada, aí eu vou construí-la a partir de janeiro, dentro daquela suplementação, eu vou mudar tudo. Entendeu? Então, o que deveria ser exceção virou regra. E eu fiz plano de adoecer mais do que aproveitar bem a viagem. Então, se a gente pensar na suplementação, pense em ela ser exceção. A gente tem que construir esse danado desse orçamento de uma forma mais assertiva, um orçamento, presidente, um orçamento real, para que a gente utilize a suplementação como uma exceção. Então, a suplementação, a abertura de crédito adicional suplementar é aquela que tira de um local e coloca por outro. E o prefeito, tendo autorização prévia, ele vai fazer isso no seu gabinete por decreto. E ele faz de uma forma rápida, que o único ponto positivo que tem isso é a agilidade. A contabilidade precisou, aquela secretaria precisou, ele vai fazer de uma forma bem ágil, numa canetada só, ele baixa um decreto e ajusta. Está ajustado o orçamento, toca o exercício, doutor Cristiano, toca as ações para frente. Senhor. Seria bem assim, atual, se levar, por exemplo, o governo federal, que tem o atual presidente, fez um orçamento para que o auxílio seja R$ 400 no próximo ano. Então, o presidente que ganhou, ele já vai ter que necessitar, não é isso, de uma suplementação para poder pagar R$ 600, né, assim, no próximo ano. Não tem isso? Já está discutido. Explica isso aí. Eles querem fazer uma emenda agora, ainda na construção, porque o orçamento também está sendo discutido no Congresso Nacional, para que se tenha esse lastro em janeiro. Mas se em janeiro o presidente que assume fizer muitas suplementações, se admite. Como o prefeito fazer muita suplementação no primeiro ano de sua gestão, se admite. Agora, no terceiro e no quarto, era interessante que ele precisasse suplementar menos, porque sua equipe técnica já está mais afinada. Então, ele já está mais afinado e já sabe o que é que vai precisar. Assim que deveria ser para as coisas estarem nos trilhos. O especial, o crédito especial, o prefeito, ele pede autorização à Câmara, obrigatoriamente não existe como autorizar previamente, então ele vai mandar um projeto de lei para a gente ajustar o orçamento, alterar o orçamento em algo que a gente não tinha pensado que ia precisar.
Então, eu vou construir um centro de reabilitação. E não havia nada falando do centro de reabilitação. Não existe sequer essa dotação. Então, não tenho como eu tirar de uma para colocar nela, porque ela não existe. Aí, então, vai ser um crédito especial. Eu mando um projeto de lei e abro um crédito especial no orçamento vigente. E isso todo mundo participa de novo, está tudo certo. A gente talvez esqueceu ou surgiu um emenda, um projeto novo da União, um convênio. Então, isso acontece muito para os convênios que foi aberto naquele determinado ano. Então, se abre um crédito especial. Está todo mundo participando, porque o legal é os poderes participarem em harmonia. E o legislativo fazer o papel dele, porque se nós estamos falando de orçamento, nós estamos falando de lei. Se estamos falando de lei, se essa é a casa de lei, se essa é a casa de legislar, se é a casa de legislar, o legislativo tem que participar. Então, que ele participe desse crédito. Aí, no lado, teria que ser a exceção da exceção. Dali por diante, o especial faz-se um projeto de lei e se suplementa. Vamos para o extraordinário. O extraordinário foi o que aconteceu na pandemia. Tem o secretário de saúde, está aqui? Está aí, o de saúde? Pronto. Então, o prefeito, possivelmente, ele deu uma mudada gigantesca no orçamento no ano atrasado. Por uma canetada, ele abriu, por um decreto, só comunicou a Câmara. Só eu mexi no orçamento da saúde. Pá! Tirei daqui, botei para ali. Ele só dá ciência aos senhores aqui no Legislativo. Ele não precisa de autorização, porque ele tem isso já no nosso ordenamento jurídico, que os créditos extraordinários ele vai abrir. Então, na hora que a corda apertar, na hora que houver uma necessidade extraordinária, o prefeito vai fazer o ajuste sem precisar de todo esse passo a passo do processo legislativo. E nem vai estar sujeito a algum tipo de obstáculo que possa ocorrer. Então, pense comigo, se é uma coisa extraordinária, se é uma coisa que vai surgir sem ninguém pensar, não existe obstáculo, não. Não tema, não. O prefeito tem que ser tranquilizado. Dessa casa aqui, o legislativo, eu falo, presidente, em nome de todo o legislativo de Pernambuco. Jamais o legislativo vai obstacular o trabalho do executivo. E na hora que a corda apertar, que a coisa tiver realmente uma necessidade de um ato enérgico e urgente do executivo, ele tem recurso, ele tem instrumento legal para isso. Ninguém se preocupe, não. Que na hora que a coisa enganchar, que eu espero que a gente não passe mais pelo momento daquele, o prefeito abre um crédito extraordinário. Ele vai abrir um crédito extraordinário e só vai mandar dizer o legislativo, ó, tome ciência aí que eu já abri o crédito extraordinário, publica onde deve ser publicado e comunica o legislativo e está feito. Então, se eu já tenho um instrumento para fazer nesses momentos extraordinários, se nós temos uma equipe técnica boa, se o legislativo está em harmonia, se Leils está e esses vereadores e a vereadora Ana Neto, vocês estão inaugurando uma página nova do legislativo em harmonia e etc., nesse momento com a audiência pública. Então, ninguém tem que temer nada. Agora, é dizer, graças a Deus, vamos acertar mais. Vamos acertar mais, né? Não estou dizendo que ninguém estava fazendo nada diferente. A gente vai acertar mais. Então, vamos embora, vamos acertar mais. Então, está discriminado aí o suplementar, o especial e o extraordinário, que são os instrumentos, e aqui embaixo tem a base legal, artigo 40 e 46 da Lei 4320 de 64, que é a Lei de Contabilidade Pública. Tudo que eu estou dizendo, eu não criei e eu nem estou inventando a roda, é porque eu cataloguei tudinho aqui nesse material para colocar à disposição dos senhores e das senhoras. Simples assim. Vamos lá. Senhor. É que aqui vem, às vezes, projeto que tem uma palavra que talvez esteja aí inserida no que você falou. É crédito adicional. É a mesma coisa, né? O crédito adicional, ele é uma... Vou voltar aqui. O crédito adicional, ele é uma operação, aí ele se subdivide, né? Ele é o gênero, né? É isso aí, gênero e espécie. E a espécie é suplementar, especial e extraordinário. Então, crédito adicional, porque eu estou adicionando algo aqui diferente, mas ele pode ser suplementar, especial e adicional. Ele é o gênero e os outros são as espécies. Está contido, os outros estão todos contidos, né, em adicional. Então, aqui estão os prazos, né, os prazos que nós temos aqui em Pernambuco, o artigo 124 da Constituição Estadual, citei aqui o artigo 124, se a gente for lá na nossa Constituição Estadual, se for no Google, vocês vão encontrar que nossos prazos são esses. Então, nós temos aí, em agosto, a LDO, em
o orçamento de outubro a dezembro e a revisão do PPA de outubro a dezembro. Então, vamos lá. Nós temos uma audiência pública, e se eu participei dessa audiência pública, eu fiz até um repost e coloquei aqui que era um repost que está nas minhas redes sociais, Cristiano Custódia. Isso foi em Terra Nova, uma Câmara que ela tem uma dimensão bem grande, a gente fechou a Câmara mesmo de gente, com todo mundo, com os dois poderes. Por quê? Porque estava enganchado. Isso era essa época, outubro para novembro, estava o embate executivo e legislativo sobre a danada da suplementação. O executivo queria, o legislativo não queria trabalhar a suplementação, porque queria informação, o executivo não queria dar as informações, e o município ia parar, e a culpa era dos vereadores, ou era do prefeito, e a promotora, que essa daqui de Preta, a promotora de Terra Nova, idealizou essa audiência pública, está eu aqui amenizando, fazendo a mediação, o presidente da Câmara, a prefeita e o procurador da prefeitura. Então, mas, ao final de tudo isso, deu tudo certo, foram felizes para sempre. Então, conseguimos, depois daquela audiência pública. Então, presidente, a audiência pública é dentro do legislativo, dentro do processo de ouvida, porque a gente só constrói uma lei bem real quando a gente consegue escutar. Então, um dos instrumentos vocês estão aqui praticando, que é a audiência pública. Então, o debate ele é importante para todos, mas o prefeito deve construir suas propostas com base em ouvir e, principalmente, em momentos como esse de audiências públicas. E o legislativo também. Se tiver um embate com os professores, um embate com os inativos, é interessante que haja uma audiência pública. Hoje, eu estou descumprindo a regra básica da audiência pública. Eu estou falando mais do que vocês, e vocês têm que falar e colocar para fora tudo que quer, tudo que pensa, e para todo mundo chegar a uma construção, né, de um projeto melhor. Porém, eu acredito que talvez também não seja necessário, a gente está procurando, vamos dizer, fazer alterações, mas a audiência pública, então, esse momento aqui solucionou esse impasse, e nós temos outro momento escuro, uma confusão que aconteceu numa cidade vizinha que todo mundo ficou sabendo, Timbaúba. Eu botei aqui no G1, na data de 17/10/19. A matéria foi no ar, atualizada às 15 horas, do dia 17 de outubro de 2019, onde tinha um impasse lá de 3 milhões do prefeito com a Câmara de Timbaúba, e deu nisso aqui, ó, o moído, um problema, um quebra-quebra dentro da Câmara. Então, isso é imagem real. Estou trazendo para vocês que, quando a gente não faz o dever de casa, quando não se tem harmonia, quando não se tem esse momento que Leilson, com Jéssica de Janjão com sua equipe, e Leilson com seus vereadores. Lenilson. Oh, perdoe. Essa parte vai ter que editar. E o pior que está ao vivo, não tem mal que editar, né? Lenilson. Vamos lá. Por isso que a secretária estava rindo. Então, Lenilson com Jéssica, e eu preocupado em acertar o nome Jéssica, aí e errei o nome do presidente. Ó. Mas vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Então, esse momento é importante para que isso, presidente, não aconteça. Para que a gente não chegue a esse momento ruim do Legislativo e do Executivo também. Então, foi matéria a nível nacional, saiu na Globo o quebra-quebra de Timbaúba. Acho que vocês se recordam disso. E eu digo, aí vou abrir para que vocês coloquem aí o que vocês quiserem perguntar, viu, presidente? O que os vereadores, a população e os secretários quiserem, a gente está à disposição, vamos continuar à disposição. Vou deixar esse material em PDF, mas eu deixo aqui a minha mensagem do seguinte: eu, Cristiano, eu tenho uma missão que é defender o povo da cidade e ajudar os colegas vereadores a exercer o mandato em plenitude. Nós temos que ter uma missão na vida. Eu reconheci a minha, encontrei a minha, que é essa. Eu gosto demais do Legislativo, eu gosto da coisa pública. Então, nem os senhores vereadores, nem a vereadora, nem Lenilson não está como presidente por acaso. Nem vocês estão secretário por acaso. Eu acredito
em Deus, primeiramente, e nós temos uma missão. Se você está à frente de uma pasta, a gente está ali para fazer o melhor, para fazer aquilo que o povo precisa. Então, eu acredito nisso, e também, ao mesmo tempo que eu pego carona numa passagem de Sérgio Cortella, que ele diz que nós temos que fazer o melhor nas condições que nós temos, para que possamos fazer melhor ainda, se tivermos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, ou seja, nós temos que dar o melhor nas condições que nós temos. Nós não podemos estar apontando problema tem para ser resolvido, presidente. O problema tem para ser resolvido. Então, parabenizo a iniciativa do Legislativo, principalmente da mesa diretora, por esse momento. Me coloco à disposição de todos vocês. E a gente caminha, presidente, a gente fica reafirmado o nosso compromisso, até o senhor enviar o projeto para a sanção do prefeito, nós vamos estar tudo de mão dadas. Então, até o presidente enviar o protocolo para o prefeito sancionar a lei orçamentária para 23, eu vou estar à disposição de todos vocês. Mas abro agora o momento, quem quiser, eu fico à disposição. Obrigado. Eu queria agradecer desde já a Cristiano. A gente vai continuar com o embate. A gente vai abrir 2 momentos. Quem quiser falar daí e quem quiser usar a tribuna para fazer algumas colocações, tanto os vereadores como os secretários e até mesmo a toda a sociedade que está aqui presente. A palavra encontra-se facultada. Algum vereador vai fazer uso? Que eles estão esperando os vereadores. Eu vou fazer uso, mas eu vou fazer no final. A senhora quer vir para cá, para a tribuna, ou quer falar daí? Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer, em nome de todos que fazem a EREM Raimundo Honório, dizer que é um momento muito importante participar aqui, juntamente com os senhores, autoridades, vereadores, o palestrante, ótima palestra, como também aqui a equipe de secretários e todos aqui que estão presentes. Gostaria de dizer realmente que é bom saber que cada um aqui de vocês tem os melhores propósitos, assim eu espero, para o nosso querido município. Conhecendo bem aqui os secretários presentes, eu fico orgulhosa de saber que são realmente pessoas capazes, pessoas que escutam, pessoas que estão sempre participando muito ativamente, e isso é muito importante. A nossa escola está aberta, nós fazemos sempre essa parceria com o governo municipal, e é muito gratificante, porque o nosso aluno sai ganhando. Quanto mais participa da sociedade, mais sai ganhando, não é? E em relação aos vereadores, eu achei muito importante quando o senhor falou que quando o vereador ele pergunta, quando ele questiona, não é que ele quer ser contra, mas ele quer entender melhor para fazer o melhor para a população. E isso é muito importante. Então, eu gostaria de saber 2 coisas. Eu não sei se tem como saber hoje, mas, já que eu estou aqui, eu gostaria de saber 2 questões que eu acho muito importante e que eu não sei se já estão aí no orçamento para o ano que vem. Primeiro, é o concurso público municipal, porque já foi feito aqui há muitos anos atrás. Eu acho que é muito interessante que seja feito nos próximos anos aqui no nosso município. É muito importante para a gente dar uma qualidade de vida melhor, porque a gente tendo realmente funcionários efetivos em todos os níveis é fundamental para o crescimento do nosso município. E outra questão que eu observo como moradora da cidade é o seguinte: eu observo que os vereadores, numa grande maioria, eles estão muito envolvidos nas suas comunidades. Mas aqui no município, na cidade, por ser Bom Jardim uma cidade histórica, eu estou sentindo falta de ver as praças bem arrumadas.
Aí eu gostaria de saber, também já está no orçamento as praças da cidade? São essas duas questões. Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho e que cada vez mais vocês façam o melhor que vocês puderem fazer, porque a sociedade agradece. Obrigada. O doutor Cristiano, a palavra. Presidente, eu gostaria de me dirigir especificamente à dona Lúcia. Ela fez ao questionamento, o secretário respondeu com muita precisão sobre a praça, que já está contido no orçamento, já está planejado para se realizar essas reformas ou até construção das praças. E eu, enquanto se discutia aí rapidamente, eu analisei o orçamento, a proposta que está sendo trabalhada hoje na Câmara. No anexo das despesas por grupo de natureza, está planejado um gasto com encargos, com pessoal em encargo de 46%. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela admite que prudencialmente chega a 52%. Nunca poderia passar de 54%. Então, se dentro desse planejamento o prefeito, com seus técnicos, estão prevendo chegar a 46%, então cabe sim um concurso público, eu vou falar do ponto de vista técnico do amparo legal. Então, com 46,49% do que está posto na proposta orçamentária, poderia até dar um plus aí de mais de 10%, 12%, então o prefeito teria uma margem para acrescentar mais despesa com o pessoal e não estaria descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na lei que foi aprovada da LDO, que não se discute mais e está aprovada, mas também não impediria de haver algum ajuste, se necessário fosse haver uma emenda, que a lei já em vigência, a 1110, de 31 de agosto de 2022, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias hoje do município de Bom Jardim. Vou repetir o número. A 1110, de 22. No artigo 99, como eu havia dito que há dispositivos que não podem faltar na LDO, essa previsão de modificação na lei tributária, a regra de construir o orçamento, tudo aqui está contido na lei de diretrizes vigente. E no seu artigo 99, o Executivo propôs da seguinte forma: o Poder Executivo poderá, então ele está autorizado, né? Poderá estar autorizado a atualizar a estrutura administrativa. E fala em mais outros pontos. E havendo mudança na estrutura, no parágrafo 1º, na mudança administrativa, resultante de lei, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, inclusive, o orçamento. Então, veja, quando o Executivo ele colocou no texto da LDO que atualizaria a estrutura administrativa, a expressão eu entendo ser boa. Ela está muito bem colocada, porque quando a gente detalha, se eu detalhar dizendo que eu vou contratar mais agente de saúde e mais enfermeiros e vou contratar guarda municipal, ponto. Eu restringi. Raciocínio comigo. No processo legislativo, quando eu detalho, à medida que eu vou detalhando, eu vou restringindo. Porque se eu falar em 3 categorias, o que acontece? Eu só posso as 3. Da forma que está posta aqui, ele pode mexer em toda a estrutura administrativa. Ele pode alterar os planos de cargo, seja ele dos professores, seja ele da saúde, seja ele de uma forma geral, ele pode atualizar o piso e ele pode realizar o concurso. A senhora entendeu? A expressão ficou de uma forma bem abrangente. Atualizar a estrutura administrativa. Dentro da seção 9ª, as mudanças da estrutura administrativa, artigo 99 da lei vigente, respondendo à senhora. Então, hoje, o prefeito tem um amparo legal para, entendendo ele
ter a necessidade que os secretários aqui vão levantar a necessidade, que na agricultura precisa de X, na educação de tantos professores, na saúde de tantos profissionais, eles vão fazer esse levantamento e vai se deflagrar um concurso no momento que a administração entender que ele suporta. O senhor está entendendo? Mas aí também a sociedade organizada, como as categorias, seja ela professor, seja saúde, também é interessante que eles façam, levanta a bandeira deles, né? Passe isso para o legislativo também levanta a bandeira. Ó, a gente está precisando efetivar mais agente de saúde, a gente está precisando efetivar mais professores. Então, quando a gente levanta a bandeira, a gente diz que o sapato apertou, aí o executivo vai, em consequência disso, ele vai e responde, né, vamos dizer assim, acertando mais. Né? Então, eu estou respondendo à senhora e dizendo que a gente tem um lastro legal. Inclusive, eu fico muito animado. Os números do município são muito bons. O número do prefeito, ele dizer, a sua equipe técnica dizer que está com 46,49% de despesa de pessoal. Então, a gente tem uma margem aí para contratar, porque a maioria dos municípios estão com a corda no pescoço, né? Estão gastando muito com o pessoal, tem muito dinheiro, mas estão gastando com o pessoal. Se eu estou gastando mais dos 52,5%, eu já estou no prudencial, eu nem posso. Estou dizendo, eu não poderia deflagrar o concurso para botar mais gente efetivando, né? Vocês estão entendendo? Pelo contrário, ele teria que tomar medidas de contingenciamento para afastar a gente. Ele tinha que diminuir gente, né? Então, eu fiz essa análise técnica muito embora aqui para responder a senhora. Se o prefeito faz o concurso e, evidentemente, ele vai ter que nomear essas pessoas, também ele não vai demitir também, não vai exonerar o pessoal que é contratado? Justo. Que é comissionado, não tem que tirar. Ele vai fazer. Vai existir um balanceamento, não é assim? É justo. Tudo isso ele vai fazer essa análise, né, da discricionalidade, que a palavra correta seja essa dele, mas aí onde as categorias, junto com o legislativo, tem que ficar apertando a tecla, né? A tecla para que seja tomada essa decisão. Mas está colocado o projeto de 158 milhões, o projeto da lei orçamentária. E os detalhes, se for, aí é onde os vereadores vão ter que mergulhar mais ainda nessas rubricas aí, se realmente na educação, para a infraestrutura, se tem um valor significativo que esteja aí. Inclusive o secretariado, se observar que, eita, a gente se equivocou e o prefeito agora decidiu, nesse meio tempo, que vai construir mais unidades de saúde no próximo ano. Então, tem que ser trazida essa discussão aqui até a primeira semana de dezembro para que seja reajustado, né? Mas está colocado aqui, está bem. Vocês estão de parabéns por esse momento. Não se resolve tudo em um só encontro. É uma lei muito complexa, porque tem muitos detalhes aqui que os contadores aqui tinham que estar lado a lado com vocês, o contador tinha que estar lado a lado com vocês em outros momentos, principalmente na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, vocês lado a lado com o contador. Se tiver necessidade, chama novamente um secretário. Então, vocês vão ter aí mais uns 30 dias para vocês trabalhar esse processo. Mas foi dado o pontapé inicial. Vocês estão de parabéns. E assim, não se acontece no instalar de dedos, principalmente com um projeto tão complexo e importante. Então, vamos valorizar esse momento. Também, presidente, realmente seja parabenizada a equipe do Executivo por estar presente. Porque, como o senhor disse, mesmo eu sei que o senhor não faz uma oposição ferrenha, não estamos falando aqui de oposição nem situação, mas existe um bloqueio, é quase que um bloqueio da equipe do Executivo de não querer estar interagindo com o Legislativo. Então, que isso seja quebrado aqui. Foi quebrado nesse momento, né? Então, estou declarando aqui todo mundo em harmonia, né? E que viva assim, para sempre, né? Estou fazendo o casamento aqui, né? Pode oscilar a arrecadação e a gente deve flagrar um concurso geral, colocar todo mundo para dentro e depois te colocar para fora. Alguém então ia sofrer. E essa harmonia, só para complementar, ela é desde o início, viu?
Aqui não tem Ucrânia com Rússia, não. Aqui é um debate franco. O presidente já visitou inúmeras vezes a nossa casa, que é a prefeitura, e a gente visitou de volta a casa do povo aqui, que é a Câmara de Vereadores. Essa harmonia, graças a Deus, é inédita, como ele mesmo disse, né? Eu esqueci de falar lá em cima, que eu até não tinha escrito na minha cola. A gente já debateu isso com os vereadores aqui, que seria, eu acho, né, que não seria só numa Câmara de Bom Jardim, não. Em qualquer Câmara do país. Tem algumas câmaras que já tem já. A emenda impositiva. O que é emenda impositiva? É a gente, como vereador, passar 4 anos nessa casa e poder deixar a nossa marca como legislador na cidade. A gente ter o direito a indicar uma rua para calçar, uma passagem molhada para se fazer, um benefício em tal comunidade. Então, isso marcaria, de certa forma, a vida do vereador. Quantos vereadores e amigos nossos que estão por aí, alguns já não se encontram entre a gente, mas que fizeram parte da história de Bom Jardim e, de certa forma, nunca tiveram esse espaço de poder fazer isso. A gente vê em Garanhuns, mesmo a gente teve uma discussão lá, e lá a prefeitura, de certa forma, ela bota na placa de inauguração, ela bota o nome do requerimento e quem for o autor. De certa forma, isso valoriza o trabalho do vereador, porque para chegar aqui, para sentar numa cadeira dessa, não é uma coisa tão fácil, não. Aí, assim, essa emenda inquisitiva, de certa forma, a gente já discutiu, todo vereador é favorável, isso é uma coisa que a gente tem que ver depois com o executivo, mas seria uma coisa que a gente não ia mudar orçamento nenhum. A gente só ia ter direito de opinar dentro do orçamento. E seria sem limite? Não. No máximo, R$200 mil por ano aí, seria 2.600.000 no orçamento de previsão de 158 milhões. É isso, eu esqueci de falar ali. Se existisse, para que exista esse instituto, para que vocês trabalhem a emenda impositiva, é necessário que haja uma previsão na lei orgânica. Então, vocês teriam que fazer a emenda da lei orgânica com essa previsão, puxando por simetria a regra que tem na Constituição, seria de 1,2% da receita corrente do ano anterior. Então, se vocês praticarem isso, para que isso esteja valendo para o próximo exercício, e que se concretize a receita desse ano dos 158, 1,2% dava 1.896.000. O senhor falando, eu fazendo a matemática. 1.896.000 que a Câmara destinaria uma dotação que o prefeito teria que realmente apontar e executar. E cada vereador, aí fraciona para cada vereador, são 13, né? 13, daria 145 mil. Vocês teriam autonomia de apontar 146 mil. Qual é a diferença, aproveitando o momento, a diferença da emenda impositiva para uma emenda que vocês possam fazer? O prefeito, essa lei aqui, a lei orçamentária, ela é uma lei autorizativa. Então, se por motivo, principalmente de não haver recurso, ou que o prefeito entendeu que tem necessidade de fazer algo aqui diferente e outro não, então ele está autorizado, mas não vai executar 100% do que está aqui. E na emenda impositiva, 1,2%, ou seja, para a gente memorizar melhor, 1% de tudo que a gente está se tratando, ele não poderia deixar de fazer, porque na lei orgânica está deixando de uma forma impositiva, ou seja, ele é obrigado a fazer, não por a lei orçamentária, mas por a emenda na lei orgânica. Então, vocês indicariam, de acordo com a demanda que vocês estão recebendo, aquele valor de 140, que daria 145 mil, e o prefeito teria que, no final de 2023, ou de 2024, enfim, quando for implantado, dele realizar aquela despesa. E por isso que é impositiva, porque ele tem a obrigação. E hoje, aqui, possivelmente, alguma determinada porcentagem aqui vai ficar sem ser executada. Mas é um instrumento e é uma continha, 1%, pouco mais de 1%, né? Então, é interessante que isso pense a evolução. Quase todas as câmaras estão adotando, estão implantando, está colocando isso na lei orgânica, é um caso a se pensar. E também mais um motivo, depois de a gente fazer outra audiência e depois chamar todo mundo, pode ser até o prefeito, que ninguém pode ficar com ciúme de ninguém, que em 1%, depois de tudo isso trabalhado, se vocês não tivessem uma autonomia de acertar, né, de dizer, vamos botar aqui, e muitas das vezes é uma coisa que o prefeito ia fazer.
Só porque o vereador tem aquele, não, eu coloquei, eu garanti. Mais um exemplo, numa cidade de Itabira, eles divulgaram muito, os vereadores lá, a quantia deu 700 mil, porque 50% desse dinheiro, seja de forma unitária ou seja de forma total, ou seja, se fosse 1.800.000, se todo mundo decidisse colocar para o mesmo local, 50% tinha que ser para a saúde. Aí eles decidiram pegar o dinheiro todo, a dotação toda, que lá dava pouco mais de 700 mil. Aí colocaram todo o recurso para comprar um ônibus de TFD, um ônibus para a saúde. E o prefeito foi e comprou. Aí no edital saiu, no edital da licitação, na capa da prefeitura, ele botou, aí tinha, os vereadores fizeram o print, eles colocaram, aí tinha emenda impositiva. Emenda impositiva, né, na dotação para aquela despesa. Assim, foi um momento de alegria para os vereadores e até para eles demonstrar, aqui, o vereador, por quê? Eu estou contando essa historinha aqui, porque para a sociedade nós temos uma dificuldade muito grande. Agora eu vou falar só como vereador. É de a sociedade entender qual é a real função do vereador. Porque, viu, dona Lúcia, a gente é demandado, às vezes, por coisa que não é nossa atribuição. Não é? Aí eles querem que os vereadores façam, não entendem que esse momento aqui é o que existe de mais de excelência do Poder Legislativo, é essa construção. Como também botar uma emenda impositiva. Aí quando sai lá na capa do Diário Oficial, na licitação, no edital, que foi uma emenda impositiva da Câmara, então a gente está referendando que a função do vereador é aquela. Não é a gente de socorrer, porque se eu estou socorrendo com ambulância, é sinal que faltou na saúde. Se eu estou dando a cesta básica, é sinal que faltou na assistência. Não é isso? Então, se eu dou uma feira, também faltou na assistência. Se o vereador compra um medicamento, faltou na farmácia básica. Então, a gente errou aqui, aí quando erra aqui, aí paga lá fora, né? Então, é preciso que a sociedade entenda a real função do vereador, porque as coisas começam realmente a trilhar no caminho certo. Mas era isso que eu tinha a acrescentar. Agradeço, me coloco à disposição. Tá ali está o contato, o meu WhatsApp, tem o e-mail aí, mas se quem me procurar aí no Cristiano Custódia no Instagram, com facilidade tem lá meu telefone, meu WhatsApp, e a gente se comunica, a gente interage, e eu gosto, porque a gente quando faz o que gosta, não trabalha, né? Eu faço o que gosto, então eu gosto de estar assim nesse meio e continuo à disposição, presidente. Viu? Continuo à disposição. Agradeço demais a oportunidade de estar colaborando com esse momento tão especial que vocês idealizaram. Estão de parabéns. O Legislativo e o Executivo de Bom Jardim é que está de parabéns. Muito obrigado. Doutor Cristiano, mais uma vez, a Câmara de Bom Jardim, assim como o Executivo de Bom Jardim, agradece por toda a explanação que o senhor deu aqui, importante para o engrandecimento da nossa sociedade, de certa forma. Agradecer. Não vou agradecer a todo mundo. Agradecer a todos os participantes aqui mais uma vez, os vereadores que aqui estiveram, que não puderam estar aqui também, pode estar assistindo a gente também, aos funcionários, a toda a equipe, que é como bem diz, isso mostra a união e o respeito entre o Executivo e o Legislativo. É a presença de vocês aqui. A gente sabe que o prefeito não veio porque não pôde, a gente sabe do compromisso dele, mas só em você estar aqui mostra o respeito que se tem do Executivo com o Legislativo. Também a sociedade civil, a CUT FM, na pessoa do professor Zé Célio, a presidente do sindicato, nossa amiga Gilda, Mané Caboclo, nosso ex-vereador daqui, a toda a estrutura da Câmara, por nos ajudar a realizar isso aqui, que também teve uma participação muito grande de todos os funcionários daqui. Eu queria agradecer de coração a vocês, dar as boas-vindas a Júlio, uma pessoa que a gente já se encontrou em algum momento, e convidar todos vocês para um coffee break que a gente vai fazer aí. É uma coisa simples, mas é de coração. E agradecer também aqui a Dimas, uma pessoa que sempre está disposta a nos ajudar aqui. E na hora meu microfone estava desligado, mas eu considero ele o HD vivo de Bom Jardim. É ele e Célio Borges. Célio Borges, só que o Célio Borges é perigoso, que pode dar um tiro a qualquer momento. Foi só para descontrair. Muito obrigado.